Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito e se chegar até o final, esse vídeo acrescentar um pouco mais na sua vida como investidor, já segue o perfil, deixa aquele like e compartilha aí com o maior número de potenciais investidores em fundos imobiliários, aquelas pessoas que querem construir uma renda passiva mensal para viver de renda no futuro ou fazer o que elas quiserem com essa renda passiva delas também, tá bom? Hoje nós vamos falar aí sobre um fundo imobiliário, um novo fundo imobiliário, um novo antigo fundo imobiliário. O antigo Galg 11 que agora se transformou no Gari 11. Então nós temos aí uma mudança de estratégia, uma mudança de tese, uma mudança do foco do portfólio do fundo da gestora também. Beleza? Então, se você não conhece a nossa dinâmica aqui, a gente sempre começa com um mapa mental, onde a gente traz as principais informações sobre o fundo e depois a gente segue destrinchando aí a parte dos relatórios gerenciais, a gente vê também a parte dos informes do fundo, enfim, a gente se aprofunda ainda mais nesse fundo imobiliário, que é o caso aqui do Gari 11, que vai ser o caso do Gari 11 hoje. Vamos lá. Esse é um fundo que antigamente era do segmento logístico. Hoje ele é um fundo do segmento híbrido, mais tendencioso agora ali para o segmento de renda urbana. Então, para quem tinha esse fundo na carteira, na exposição da logística, já começa a ter um ponto de inflexão aí, ou seja, um ponto de mudança, né? Ele não é mais totalmente 100% logístico, como a gente via aí anteriormente no antigo Galg 11, tá? Preço sobre valor patrimonial na casa de 1, o que significa que ele não está com desconto hoje, mas lembre-se sempre, quando a gente avalia um fundo de tijolo, o preço sobre valor patrimonial, ele não é uma referência para a gente precificar se o fundo imobiliário ele se está caro ou se esse fundo imobiliário está barato. Se você já é aluno da Rota dos Dividendos, você já sabe muito bem disso. E se você também me acompanha aqui há mais tempo, já sabe também que eu defendo muito esse ponto de vista, tá? Captação, então por que eu vou trazer a última captação, que foi um sucesso, né, a captação do final de 2023, porque a gente vai tocar muito nesse ponto e nesses valores aqui, porque o fundo emitiu uma nota, emitiu um fato relevante informando que como esses valores aqui, eles serão gastos. Então hoje a gente vai abordar bastante, porque está trazendo muitas conversas em relação a como o fundo está alocando, se realmente é uma forma estratégica ou não, se é uma cilada ou não, ou se é uma oportunidade. Então cabe você chegar ao final desse vídeo aqui, entendendo se para você é uma oportunidade ou é uma cilada, essas novas aquisições do fundo, tá? Gestão tocada pela Guardian, representatividade no IFIX subiu bastante, então antigamente no Galg 11 era em torno de 0,48% do IFIX, chegamos a casa aí dos 0,94%, liquidez média diária também aumentou consideravelmente, saímos da casa de R$ 1 milhão. Vocês que já são da Rota dos Dividendos sabem que eu defendo uma liquidez média diária com segurança acima de R$ 1 milhão. Aqui a gente está falando de 4,5 milhões de reais. É muita coisa, é muito dinheiro. Distribuição, última distribuição do fundo de dividendos no último mês, representando 0,93%. Yield nos últimos 3 meses, o acumulado de 1,84%. Últimos 6 meses, 5,48%. Nos últimos 12 meses, 10,82%. Agora vamos entender um pouco sobre a nova tese de investimento desse fundo. Eu vou dar uma ampliada aqui, né? Que assim como vocês aqui, Valtair já está chegando na casa dos 40, a gente precisa, né, dar uma ampliada para a gente enxergar melhor, né, sobre esse fundo, mas eu não posso ampliar tanto de sumir aqui. Então, ó, a gente já vê no próprio relatório gerencial que ele já faz, ó, essa ampliação, essa transição. Olha, aqui, ó, ele mostra, ó, nós somos o antigo Galg 11, agora Gari 11. Bom, então já fique esperto que a gente mudou. Se você quiser comprar lá na sua corretora, você vai ter que digitar o ticker, o código GARI11, ok? Então, ele já traz o plano de ampliação da tese de investimento do FII da Guardian, o GALG 11, antes concentrado em galpões logísticos. Hoje, após essa transição para o GARI 11, absorver umas novas tipologias de imóveis. Para ser mais exato, né, pessoal, a gente sabe que essa nova tipologia de imóveis são imóveis de renda urbana, ou seja, que possuem renda urbana nada mais é do que um segmento onde os imóveis daqueles fundos se encontram em regiões urbanas, tá? Renda urbana, região urbana.
pense assim. Outro ponto aqui que eu destaquei para vocês, que o GALG 11 ele realizou uma das maiores, se você não acompanhou o último vídeo, né, sobre o GALG 11, o nosso antigo vídeo sobre o GALG 11, ele realizou uma das maiores captações junto aos investidores pessoas físicas da indústria em 2023, levantando aí 625 milhões de reais na sua quinta emissão de cotas. Com o montante captado, o FII mais do que dobrou o seu patrimônio líquido, chegando a 1,2 bilhão de reais após essa operação. Então, grave esse número, 625 milhões de reais. Segunda vez que eu trago ele nesse vídeo, guarde esse número que a gente vai conversar mais sobre ele no final. Além disso, outro ponto destacado no último relatório gerencial, uma outra fonte de receita do fundo foi a conclusão da venda do BRF Salvador, que vai injetar aí no fundo 280 milhões de reais. Ainda tem uma segunda parcela para entrar em relação a esse valor. Dando continuidade aqui a esse relatório gerencial, por fim, né, da parte de comentário de gestor, isso aqui eu achei uma parte bem importante também, que foi a troca da administração pelo Banco Daicoval. Isso aqui trouxe para o fundo uma redução de taxa de administração de 7%, que é muito bom, tá? E aqui, por fim, eu trago aqui também a parte da venda do BRF Salvador. Então a gente sai, isso aqui é a parte que eu considero importante, mais importante, principalmente porque para o que a gente vai falar hoje em relação a esse fundo imobiliário. E agora a gente vai para o fato relevante soltado aqui nessa semana. Então estamos hoje aí no dia 26, 28, né, da semana do dia 25 de março. Essa semana saiu o fato relevante informando como será utilizado o valor captado pelo GARI 11, né, na última emissão de cotas, ou seja, como será utilizado os 625 milhões de cotas, 625 milhões de reais. E eu quero que vocês já percebam aqui, a transação envolve um portfólio imobiliário de aproximadamente 843 milhões de reais, composto por 20 imóveis de renda urbana e um imóvel de logística. 2 pontos de atenção aqui para vocês nessa nossa análise. A primeira, poxa, se ele fez uma captação de 625 milhões de reais, como ele vai gastar 843 milhões de reais? Como é que ele vai pagar isso? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. E o outro, a gente acabou de ver que ele era um fundo imobiliário do segmento logístico, mas só que ele adquiriu o quê? 20 imóveis de renda urbana, do segmento de renda urbana. Sim, 20 imóveis localizados aí em região urbana. O que traz essa transição, que mostra essa nova tese de investimento do fundo, o que o torna híbrido, ou seja, ele tem várias estratégias dentro da mesma posição, dentro da mesma tese, para ser mais exato, tá bom? E um de logística, né, que aí corrobora, né, confirma que ele também vai manter essa exposição, essa estratégia do segmento logístico também. Ele une essas duas tipologias, o que a gente espera que dê muito bom, né? A gente torce que dê muito bom aí pro fundo, tá? Agora vamos entender como ele vai pagar esses 843 milhões, né? A conta tá feita, agora a gente tem que pagar essa conta. E ele vem agora na prévia operacional, quentinha, aí saiu ontem aqui, no dia 27/3, quentinha falando aqui. Basicamente ele quer mostrar o seguinte, pessoal, como a gente vai pagar essa aquisição, que foi o ponto de calor em relação ao GARI 11 da semana foi esse. Cara, vocês fizeram uma aquisição, mas como é que vocês vão pagar isso? Né? Vocês vão se alavancar novamente? Vocês vão utilizar toda a disponibilidade? Fala para mim como vocês vão falar isso. Fala para mim como vocês vão fazer isso. E aqui ele traz exatamente a explicação de como eles vão, né, pagar todo esse valor aí de 843 milhões. Então, primeiro vamos voltar aqui, né? Então, ele traz como se fosse uma redação mesmo, uma introdução, né, trazendo todos os pontos. Então, gostei muito, né, dessa prévia operacional, porque ele trouxe exatamente, né, passo a passo, ponto a ponto de o que foi feito e de como isso aqui será amortizado, tá? Então, vamos lá. A aquisição pelo fundo, eu vou ler as partes grifadas aqui na íntegra para que você entenda e não pule alguma parte e você acabe aí não entendendo de uma forma geral, tá? Então vamos lá. A aquisição pelo fundo deu uma carteira de novos imóveis, estes destacados no âmbito da quinta emissão de cotas do fundo, realizada em dezembro de 2023. Então o fundo ele fez a captação. O portfólio de aproximadamente 843 milhões de reais aqui já, o que ele comprou, né? Qual foi a aquisição que ele fez com esse valor? Composto por 21 imóveis, vimos isso aí já anteriormente no fato relevante.
sendo que um logístico e 20 de renda urbana. Agora eles esmiuçam mais. Dentro desses 20 de renda urbana, a gente já vê uma composição de 11 lojas para um inquilino Pão de Açúcar, ou seja, um bom inquilino, 9 lojas também para o Grupo Mateus, também um excelente inquilino. Além disso, 11, que eu já falei, nas 11 lojas do Grupo Pão de Açúcar. Com isso, ele mostra aqui, ó, acrescentando, para quem é aluno da Rota dos Dividendos, sabe que eu prezo bastante pela diversificação geográfica. É importante, vocês sabem disso, tá? Então, ó, então com isso ele acrescenta 7 novos estados na distribuição geográfica do fundo. Anteriormente, o fundo ele tinha, estava presente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Então, hoje a gente já expande esse portfólio. Quando a gente vem aqui, ó, nesse fato relevante, a gente já vem aqui e consegue ver essa diversificação de geográfica, diversificação por regiões. Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Essa ampliação. Além disso, a gente vai ver que os contratos também são todos atípicos, 100% saldo de locação, ou seja, uma multa gerada se os inquilinos saírem do imóvel, tá? Uma multa de 100% sobre o saldo de locação. Engasgou, mas saiu. Vamos lá. Dando continuidade aqui. O ingresso desse portfólio composto por 96% de ativos de renda urbana. Então, lembra da sua carteira de investimento? Aquela posição de Galg 11 que você destinou à logística não é mais logística, meu amigo, minha amiga. Então agora a gente já tem que mudar, né? Se você tem uma posição, né? Eu quero ter, Valtair, 3, 4 ativos de galpões logísticos. Então você já vai ter que acrescentar um outro ativo, porque esse já está migrando, já está saindo da sua representatividade de galpões logísticos para representatividade, um híbrido tendencioso mais ali para renda urbana. Apesar de que a gente viu que ele mantém as duas teses, né? Tanto a tese do segmento logístico, tanto a tese de renda urbana. Continuando aqui, né, para eu não me perder, então, em relação a 96% dos ativos. Renda urbana, marca o avanço do fundo na ampliação da tese de investimento. Acabamos de falar sobre isso. Mantendo os principais pilares da estratégia do fundo. Bons ativos, contratos atípicos de locação, acabamos de ver também, com multa de rescisão integral de longo prazo e com inquilinos de excelente rating de crédito, ou seja, de excelente qualidade, bons pagadores de aluguéis. Agora, sobre como ele vai pagar isso, tá? Então, a gente sabe que a disponibilidade do fundo hoje, conectado à última aquisição, ela já está na casa de 615 milhões de reais e também conta com parcelas a receber da venda do imóvel, que a gente viu também da BRF Salvador, que totalizam 148 milhões de reais, refletindo uma posição final de 763 milhões de reais. Valtair, tá bom, 763 milhões, mas o fundo fez uma aquisição de 844 milhões. E aí, Valtair, o que vai ser feito? Calma, calma que a gente vai chegar até lá. Com isso, ó, 763 milhões, outro ponto de atenção que a gente também tem que considerar. Hoje o fundo ele possui, ó, uma alavancagem, ou seja, passivos de 256 milhões de reais. Então, gravem esses valores. 763 milhões de reais de disponibilidade e 256 milhões de reais de passivos, que é a alavancagem atual do fundo, que representa ali algo em torno de 18%, tá? Agora vamos lá. Dito isso, agora beleza, Valtair, eu sei todo o dinheiro que o fundo tem, agora vamos lá. Como ele vai utilizar para pagar essas novas aquisições? E ele traz aqui. Agora, como é que a gente vai pagar isso? Ele falando com você. Como a gente vai pagar? A gente vai pegar 500 milhões desses 763 milhões disponíveis e a gente vai utilizar isso para amortizar essas novas aquisições, sendo que 100 milhões em até 36 meses, então não vai ser numa patacada só, e os outros 400 milhões restantes serão consumidos pelo pré-pagamento dos CRIs emitidos pelo vendedor na construção do portfólio. Pronto, ele vai utilizar 500 milhões da disponibilidade que ele tem hoje para iniciar o pagamento dessas novas aquisições. E o restante, Valtair, está aqui, meu amigo. O restante está aqui, ó. Uma nova alavancagem aí para o fundo. Mas lembra, para quem é aluno lá da Rota dos Dividendos, vocês sabem muito bem a diferença entre a alavancagem tática e a alavancagem do fundo e a alavancagem não tática. Nesse caso aqui, a gente vê
claramente uma alavancagem tática, que basicamente é a parte da alavancagem, o indexador da alavancagem, ele é atrelado de uma forma direta ao prazo do contrato e também ao indexador dessa nova alavancagem. Então, o que traz aí mais robustez no pagamento dessa alavancagem aí para o fundo, tá bom? Então, só para que vocês tenham aí ideia, o ingresso deste portfólio no ativo do GARI 11, deste portfólio, desse novo portfólio de 21 imóveis, resultará numa fotografia consolidada que reflete 2,3 bilhões de reais em ativos e uma dívida final de 556 milhões de reais. Ou seja, a gente sobe de 256 e a gente bota mais uma gordurinha aí, vai para 556 milhões. Após o pagamento da parcela de equity e também a parcela do pré-pagamento dos CRIs desta nova carteira. Com isso, o fundo terá um confortável patamar de alavancagem na ordem de 24% do seu PL, sendo que manterá ainda 263 milhões em disponibilidade, o que me traz uma certa segurança, essa disponibilidade do fundo, tá? Esta quantia é suficiente para o cumprimento, ó, exatamente por isso, o cumprimento de quase 7 anos de obrigações de amortizações desse fundo. Outro ponto importante também é que essa é uma gestão totalmente ativa, feita pela Guardian. O que significa ser uma gestão totalmente ativa? Esses ativos do fundo, eles vão ser utilizados estrategicamente de duas formas. Primeira, recebimento de aluguéis, né? Então a gente vai receber aluguéis, né, de Pão de Açúcar, Grupo Mateus e por aí. E outra também pelo ganho de capital. Vários desses imóveis, a gente já viu, né, que vários imóveis do segmento de renda urbana, eles têm um ativo que é mais importante e mais valioso até do que o próprio imóvel, que é o terreno do fundo imobiliário. E o terreno é algo escasso, você não consegue um novo terreno naquela mesma localização igual aquele ali. Então, isso torna fundos de renda urbana com alto potencial, torna-os com alto potencial de valorização ao longo do tempo. E com isso o fundo ele vem fazendo também, vai fazer ganhos de capital. Como a gente vê aqui, já tem 3 imóveis, ó, 3 imóveis que já estão com foco total e quase finalizados aí, mais um ganho de capital. E o ganho de capital é interessante porque vai para amortização, né, dessa dívida, ou seja, as antecipações, amortizações da dívida, e também vai para o lucro distribuído para os cotistas, né, os nossos dividendos, a nossa renda passiva, tanto para mim, tanto para você, tá? Fechando aqui, a gente vem para o guidance do fundo, né? O guidance, a média de distribuição de dividendos para os próximos 23 meses será do guidance, né? Da faixa de 0,085 centavos até 0,088 centavos. Lembrando que esse é um fundo da base 10, é negociado hoje aí, no momento que eu gravo esse vídeo, na casa dos R$ 9,20. E já acusou aqui quanto ele vai distribuir na próxima distribuição. Beleza? Do vídeo de hoje é isso. Se você gostou, já deixa o like, compartilha, segue e a gente se vê no nosso próximo vídeo aí para que a gente foque cada vez mais na nossa construção de renda passiva por meio dos fundos imobiliários. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Será que é uma cilada ou será que é uma oportunidade o GARI 11?